Ontem no domingo, o presidente americano, o Trump, ele disse que fechou um acordo com o Irã, permitindo que agora, né, todo mundo passasse pelo Estreito de Hormuz, que agora não vai ter mais nenhum problema, tal, não vai ter mais cobrança de pedágio, né, o risco agora tá, né, acabou, porque agora já foi fechado um acordo. E agora todo mundo já pode, né, passar pelo Estreito de Hormuz com seus navios, tal, e que não teria mais nenhum problema. Mas será que isso é bom? Bom, hoje é dia 15, segunda-feira. No sábado, né, um dia antes desse acordo ser fechado, foi publicada uma matéria aqui no site Invest, dizendo que um acordo com o Irã poderia não ser tão bom, né, tão dovish para a economia, ou para o Fed, ou para os mercados. Dovish, para quem não sabe, é quando a economia, digamos, quando o Fed tem uma abordagem dovish, significa que ele está tendo uma abordagem pró-mercado, ou seja, que vai estimular o mercado, fazer o mercado subir. Quando ele tem uma abordagem hawkish, seria quando o mercado vai cair, né? No caso, vai ter uma abordagem que vai fazer o mercado, ou que pode fazer o mercado vir a cair. Né? No caso, quando ele realiza um aperto quantitativo, retirando dinheiro da economia ou subindo o juro, seria um posicionamento dovish não, hawkish. E quando ele está, né, baixando juros, injetando dinheiro, emprestando dinheiro para todo mundo, aí seria uma abordagem dovish. Né? E segundo eles aqui, essa matéria, justamente um acordo com o Irã não seria tão dovish para o Fed, né, para a economia como um todo. E por quê? Segundo o pessoal do Bank of America, se o barril de petróleo se estabilizar entre 80 e 90 dólares, ou acima de 78, 75 dólares, isso não seria bom, porque poderia causar justamente um aumento, né, na inflação, né, um aumento de alguns décimos na inflação, o que faria com que o Fed não pudesse baixar juros, só que não seria uma inflação tão ruim a ponto de prejudicar a economia, e prejudicando a economia prejudicaria o mercado de trabalho, e quando o mercado de trabalho está fraco, você consegue cortar juros. Então você aumenta a inflação, mas não a ponto suficiente para causar uma piora no mercado de trabalho que justificaria uma queda de juros. Então esse seria um cenário péssimo. O que seria interessante? Né? Ou a gente tem um petróleo super alto, não super alto, mas um petróleo alto, que justificaria uma queda de juros, porque a economia iria piorar, ou o petróleo cai para 70, 60 ou 50 dólares, né, justamente fazendo com que a inflação caísse, e isso permitiria com que a economia, né, a inflação caísse, tá, o mercado de trabalho se recuperasse, e permitiria com que o Fed pudesse cortar juros. Mas não é o que a gente está vendo. A gente está vendo, inclusive, que agora que o juro não, né? O petróleo realmente caiu, teve uma queda de preço interessante, caiu legal, estava aqui nos seus 95, 90 dólares e caiu para 83, caiu uns 10% mais ou menos aí no preço dele, de lá para cá, nesses últimos 7 dias, mais ou menos. O que não é ruim, só que o mercado, se eu não sei se ele tá, não sei se o mercado não está comprando muito esse acordo ou se ele ainda está um pouco desconfiado, não sei. Mas porque o preço do barril de petróleo está ainda relativamente alto, e como essa própria matéria indica, se o preço do petróleo fica entre seus 80 e 90, ou 90 dólares, né, ou até acima de 90 dólares, talvez nos 100 dólares, 95 dólares, ou talvez acima de 75 no caso, né, 75, 78, já seria ruim para a economia. Outra coisa aqui que a gente pode ver, tem um gap aberto, esse gap provavelmente vai ser fechado logo logo, talvez a gente veja talvez o Irã dando para trás no acordo, falando, ah, não, a gente não quer com isso aqui, então fecha o estreito de novo, aí faz um ataque, aí o preço sobe aqui para fechar esse gap, talvez. Né, sim, tô só especulando. Não é garantido que vai acontecer, mas geralmente quando a gente tem um gap, né, quando a gente pula de uma barra para outra com espaço vazio, né, tipo, ele tava aqui, a mínima foi 101, ele pulou para cá, né, com a máxima de 97. Então tem um gap entre 97,50 e 101,34. Então tem esse gap para fechar. Geralmente, quando o mercado ele abre um gap, ele geralmente fecha. É muito difícil ele não fechar um gap que ele abriu, certo? Muito, assim, ó, aqui, por exemplo, tem um gap que provavelmente vai ser fechado. Já tiveram outros gaps no mercado que foram fechados, que agora está carregando aqui o gráfico, mas geralmente, quase sempre que a gente vê um gap, esse gap ele é fechado. O RSI também mostra que o petróleo caiu bastante no RSI de um dia. Se a gente for ver de 4 horas, provavelmente deve estar mais ainda. Deve estar bem mais abaixo. Deve estar aqui na parte de bem sobrevendido, certo? Vai demorar para carregar aqui, eu tô com a internet meio ruim, mas vai carregar, provavelmente vai estar assim. Também, se você quiser pegar aí seu trading view e botar aqui o petróleo bruto, né, o Brent, você vai conseguir ver que provavelmente vai estar bem sobrevendido, que é quando ele está para baixo, aqui abaixo de 40, 50. Quando a gente olha para o DXY também não teve uma grande variação de preço, ele está até que relativamente alto, próximo de 100. O DXY, para quem não sabe, é basicamente a força do dólar comparado com outras moedas. A gente pode ver aqui, ó, que o DXY ele pega uma cesta de moedas de vários países, pega o euro, yuan, iene, chinês.
O ien chinês não, iene japonês e yuan chinês. Ele pega iene, yuan, o franco suíço, o euro e outras moedas e coloca nessa cesta. É claro que não é toda moeda ela tem o mesmo peso. O euro acho que tem um peso bem grande dentro do DXY, do DXY. Só que a gente pode ver que ele está relativamente alto, né? 99, 100 é um preço alto. Eu começaria a ficar interessante ou se ele passar de 100, 102, ou cair para menos de 97, 96, mais ou menos, que aí vai indicar uma tendência. Nesse preço aqui entre 98, 100, 101, tem um 97,5, 97,5, mas um 98 assim, 98,5 e um 101, 101,5, eu considero padrão assim, nada demais, vida que segue, não indica que vai subir nem que vai cair, é normal. Inclusive, ó, ele tava aqui, ó, ontem não, né? Sexta-feira. Ele abriu em 99, fechou em 99 também, ficou máximo de 99, mínima de 99, né? Assim, variação mínima. Segunda-feira também, variação muito pequena. É possível que ele venha subir, não por questão de geopolítica, questão de petróleo, mas por outros motivos, né? Questão econômica e tal. Os juros teve uma queda relativamente boa, mas também já se recuperou um pouquinho. Certo? A gente pode ver aqui, ó, que... ó, deixa eu dar um zoom aqui melhor. Que ele chegou aqui nos seus 4,50, não, 4,50 não, 4,57, 4,69, mais ou menos. E agora ele chegou a bater 4,40, 4,42 aqui, né, de percentual de ano. No caso, o juro de 10 anos, que é uma boa métrica para olhar para longo prazo, certo? E agora ele já se recuperou aqui, já voltou para os seus 4 4,75, né? 4,475. E quando a gente pega a expectativa de juros, né? Agora que a gente teve um aumento da inflação legal, inclusive, né? A gente teve esse aumento de inflação por conta da guerra lá com o Irã, entre Estados Unidos e Irã, tal, o fechamento do Estreito de Hormuz, a gente vê que essa inflação subiu e o mercado já começa a precificar uma alta aqui em dezembro. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas esse percentual aqui de juros, né? Esse percentual aqui em cada faixa de juros, né, em outubro desse ano, ele estava pendendo mais para um aumento de juros, acho que um pouco antes dessa notícia né, da abertura do Estreito. Só que agora acho que como abriu o Estreito, o mercado já, opa, talvez demore um pouquinho mais para subir juros, então talvez só para dezembro. É claro que se o Irã falar, não vamos, não, esquece, não vamos abrir o Estreito, vai ficar fechado, não gostamos do acordo, os Estados Unidos está muito folgado e tal, aí é possível que realmente volte a subir esse risco aqui de subida de juros, né? Já em outubro mesmo. E é possível que tenha dois aumentos de juros. Eu acho difícil. Acho que talvez só um aumento de juros nesse ano, no máximo, se for ter. Acho que dois já é demais. Mas se a inflação continuar subindo muito, né, e o estreito continuar fechado e tal, é possível, talvez, mas é pouco. Eu acho que a chance é muito baixa. Talvez de ter dois aumentos de juros esse ano. Eu acho difícil, eu acho pouco provável. Acho que o mercado não está precificando isso. Mas que é possível, é. Mas teria que ficar fechado até o fim do ano e teria que subir bastante a inflação para talvez justificar, entendeu? Talvez a inflação ir para 5%, 6%, quizás 7%, talvez. Já chegou acho que em 4,2% por aí, que já é mais do que o dobro do que a meta do Fed. Então já esquece, cair juros esse ano não vai cair, é impossível. Só se por algum milagre a inflação for para 2, 2,2, só que aí cair de 4,2 em junho, né? Em junho e maio, para 2, 2,2, 2,3, 2,4 até dezembro, novembro, outubro, seria preocupante, inclusive, porque para cair dentro da inflação, a atividade econômica teria que cair muito. E aí, se a atividade econômica cai, provavelmente vai ter uma crise, vai estar tendo uma crise. O que eu acho difícil acontecer. Acho que provavelmente vai ter só um aumento de juros, que pode acontecer em dezembro, se a situação continuar como está, que é o que o mercado já está precificando, ou quiçá acontecer em outubro, caso o Irã não queira abrir o estreito e a inflação continue subindo. Quando a gente pega aqui a curva de juros, a gente consegue ver que, ó, os juros mais longos, partindo aqui do de 3 anos mais ou menos, há um mês atrás ele estava mais alto e agora ele está mais baixo, justamente por conta né, da abertura do Estreito de Hormuz, certo? Então o mercado já, opa, vai abrir o estreito, inflação menor, juro futuro menor, então o juro já vai começar a cair. O de 30 anos caiu bastante, caiu de 5,1 para 4,9, uma queda interessante. O de 20 anos saiu ali dos seus 5,1 para 4,9 também. Inclusive o de 20 anos estava mais alto que o de 30, né? E agora está um pouquinho abaixo, mas diferença mínima, né? Eu considero que é o mesmo valor, porque a diferença é muito pequena. Quando a gente pega aqui o de 2 anos, a queda foi irrisória, assim, nem dá para considerar muita coisa. Tipo, caiu, beleza.
0,03, tipo, valor assim pequeno, mas pouca diferença. O de 3 anos já teve uma queda um pouquinho mais interessante, e a partir de 3 anos não, né? O de 2 anos mal teve diferença, esquece. Teve diferença assim, pequena que teve, mas teve. Foi o de 3 anos, e a partir do juro de 3 anos que a gente começou a ver uma diferença, né, do juro, da curva de juros de um mês atrás para a curva de juros de hoje. Quando a gente pega o preço do Bitcoin teve uma baita recuperação, né? Chegou aqui no seu 67, 67 não. Chegou aqui no seu 66 dólares, mil dólares. Não, até chegou. Chegou ao seu 67 ali na máxima de hoje. É, 67.259 dólares, né? Mil dólares no caso, que ele chegou hoje. Mas variação é normal isso aí. O Bitcoin, por ser um artigo 24/7, muito volátil e tal, ele vai ter essa variação. É normal isso, certo? Isso acontece mesmo. Não é nada assim fora do esperado. Mesmo depois dessa subida de preço, eu considero que 67, 68K é um preço interessante de compra. Eu não acho ruim, ok? Não acho nem um pouco ruim. O RSI já deu uma baita recuperada, então, geralmente quando ele tem essas recuperações assim fortes, ele às vezes corrige, né, para estabilizar um pouco. E a gente pode ver aqui, ó, ele estava bem sobrevendido, né? Quem comprou aqui fez ótimas compras. Assim, Bitcoin tava ali, ó, no seu 61K, 59K. Quem comprou aqui, assim, já tá com 10% de lucro. Não que eu esteja preocupado com lucro de um mês, 2 meses, né? Quando eu olho para o Bitcoin, eu penso em 2, 3, 4, 5 anos para mais, entendeu? Algo assim, no horizonte muito maior. Queria ver se ia carregar, mas não sei se vai carregar o S&P 500. Deixar aqui carregando, mas não sei se vai carregar. Mas o S&P 500 também tá com um gráfico interessante. O S&P, o Nasdaq também, que realmente esse tipo de notícia chama mais atenção. E quando a gente pega aqui o Bitcoin Realized Price, né, o preço o preço realizado dele, assim, a gente pode ver que ele historicamente tende a bater esse preço, né? Acho que no vídeo passado eu trouxe, eu não lembro se eu trouxe ele ou se foi só ele. Não, não lembro se foi ele com a média de 200 semanas ou se foi somente a média de 200 semanas que eu trouxe. Mas enfim, historicamente o Bitcoin ele vai buscar o seu Realized Price junto também com a sua média de 200 semanas, certo? Ele busca esses dois no, né, em ciclos de baixa. A gente pode ver que aqui ele buscou, caiu bem abaixo dela, inclusive, bastante aqui, bem abaixo. Aqui ele já caiu abaixo, só que menos. Aqui também ele caiu bem abaixo. E aqui, por enquanto, ele não tocou. É possível que ele venha tocar? É, só que essa média já está em queda. Então, é possível que ele não busque o preço dela, é possível que ele busque o topo dela desse ciclo. Por exemplo, a gente pode ver que aqui, ó, ele teve o topo de ciclo aqui, né, do seu Realized Price, no ciclo de 2014. Assim, começo do Bitcoin não dá para considerar muita coisa, ok? Mas aqui, ó, a gente pode ver que ele estava lá nos seus 300 dólares. O Bitcoin caiu aqui para seus 200, 300, né, mais ou menos aqui. E a partir daqui ele começou a se recuperar, caiu de novo, e aí sim começou a se recuperar. E o Realized Price foi atrás. No ciclo de 2017, aqui, ó, 5 mil dólares. Foi o topo, né, mais ou menos junto foi mais ou menos o topo aqui, seus 5.300 dólares foi o topo do Realized Price. O preço caiu abaixo desse topo. Mesma coisa aqui nesse ciclo, ó, bateu o topo aqui nos seus 24 mil dólares, o preço caiu aqui para os seus 20 mil, 16 mil, 14 mil, 15 mil. E é possível que nesse ciclo ele faça a mesma coisa, né? Não sei se ele vai cair abaixo do preço de hoje, que está no seu 53K, mas é bem provável que ele caia para baixo do seu 56, certo? Talvez no momento de dor, talvez se o Irã falar, ó, não vai ter acordo, vamos prolongar essa briga aí por mais uns 2, 3 meses, inflação sobe, aí o mercado começa a precificar, opa, acho que não vai dar para esperar não vai dar para esperar até dezembro para subir juros. Acho que vai ter que subir o juro já agora em outubro. Ou quiçá talvez tenha que subir juro duas vezes, né? Subir ao invés de 0,25 no ano, subir 0,5. Aí o mercado, opa, acho que o Bitcoin tá, acho que o Bitcoin tá no preço alto, né? Vamos ter que cair, porque o Bitcoin, como ele não tem fluxo de caixa, ele não tem recompra. Ah, beleza, o Bitcoin ele tem uma inflação menor que o do dólar, tal, isso aí todo mundo sabe. Mas no curto prazo, ele não tem uma recompra de ação, ele não tem um dividendo, então ele não, teoricamente, ele não te oferece nada. Então, se o juro sobe 0,5 no ano, ele vai cair, entendeu? É claro que ele tende a cair antes disso, né? O mercado já precifica muito antes. Mas a partir do momento que, opa, a inflação tá vindo alta, a guerra não tá parando. Então, aí, acho que foi em fevereiro desse ano, por aí mais ou menos, que começou a briga com o Irã, entre Irã e Estados Unidos. Tipo, né, a briga começou já tem alguns meses. Se continuar por mais outros meses, quem garante que, não vai subir mais a inflação? Aí o mercado já começa a precificar, né, um aumento de juros e tal, e aí o preço do Bitcoin provavelmente vai vir buscar aqui o seu 56K, 55, quiçá um 50, um 54, que eu acho difícil, acho pouco provável.
mas acho que 56, 57 é possível que ele venha buscar, sim, se o mercado começar a precificar uma subida de juros já para outubro, ou talvez, quiçá, duas subidas de juros nesse ano, por parte do Fed, é claro. E quando a gente pega aqui também o BOJ, ele já tá, né, com um aumento de juros para acontecer nessa reunião, porque é bem provável que aconteça uma subida de 0,25, saindo de 0,75 para 1%. Isso vai fazer o mercado cair? Não, porque a reunião é amanhã, dia 16, e dificilmente vai acontecer, assim, o mercado cair por causa dessa subida, porque não é uma subida inesperada, tal como a gente teve, tal como a gente teve aqui. Calma aí, não, mais. Aqui, ó, como a gente teve aqui, ó, em, em setembro, mais ou menos, de 2024, certo? Aqui sim foi uma subida inesperada, o mercado acho que não precificava tanto isso, tanto que quando ele subiu o juro, o mercado caiu feio. Como já está meio que precificado, tá, o pessoal já está olhando para isso, por risco do carry trade, justamente por conta da queda que teve no ano retrasado, essa subida de juros já está precificada e tal, dificilmente vai causar uma queda nos mercados só pelo BOJ de fato subir juros, certo? O mercado ele tende a se antecipar, nem sempre ele vai se antecipar com 100%, mas na maioria das vezes ele se antecipa, certo? E claro, né, se ele se antecipasse certo, a gente não teria crises como a de 2008, né, dos anos 2000 e etc. Quando a gente pega aqui, por exemplo, o realized price dos long term holders, a gente pode ver que ele está aqui no seu 49k, que eu acho difícil de chegar, eu acho muito difícil de chegar, acho que não vai chegar, certo? É possível que o que aconteça? Ele venha subindo tal como fez nesse ciclo, ó, ele foi subindo, 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 e talvez em algum momento eles se encontrem, certo? É possível que eles se encontrem, certo? Porque o mercado vai ficar lateral, o realized price vai subindo, e é possível que eles se encontrem lá no 56, 55, certo? 57k. A gente pode ver que, ó, ele tava há 2 meses atrás 45, já tá em 49. Tipo, já subiu mais ou menos uns 10%, né? Quase 10% mais ou menos. Quem garante que ele não suba mais 10% nos próximos 2, 3 meses, entendeu? Que ele caiu bastante, no mercado já vai, opa, caiu bastante Bitcoin, vou recompor, comprar mais um pouco, né? Tá barato. Então é possível que ele suba mais uns 10, 15%. E se a gente for botar aqui na calculadora, é, aqui, vai dar uns vai dar aqui, vamos pegar aqui 49 mais 1,12 que seria 12%, ó, daqui seus 54, 55k. Se botar aqui 49, não, também não. Aqui 49 vezes 1,15, que seria 15%. Aqui, ó, 56, 57k. Então é possível sim que ele suba, certo? Ele veio aqui, ó, de abril para cá, de abril, mais ou menos para cá, ó, vamos aqui, ó, 15 de abril, saiu de 45 para 45 para 49, então é possível que aconteça assim, lá para outubro, setembro, essas médias se encontrem, né? E aí você vai bater o long term holder né, o realized price dos long term holders, justamente com o topo do realized price do preço do Bitcoin, que foi os seus 57, 56k. E aí você se encontra essas duas médias, esses dois realized prices, aí o preço do Bitcoin vai lá, bate, talvez caia um pouquinho abaixo, para depois se recuperar. Assim, não é garantido que vai acontecer, o que é uma possibilidade. Eu tô apenas comentando cenários. Da mesma forma que quando a gente olhava para o Bitcoin lá na média de 200 semanas, né? A gente, pô, difícil bater e tal, tá muito longe, mas aconteceu. Bitbull, aqui, ó. A gente vai ver aqui, esperar carregar. Não sei se vai carregar, a internet tá muito ruim. Mas enfim, no vídeo passado vocês conseguiram ver, se vocês quiser puxar lá, vocês vão ver que, pô, vai dar para puxar claramente a média de 200 semanas. Vocês vão ver que o Bitcoin encontrou ela, bateu ela tal, entendeu? E quando você olha para o passado aqui, ó, carregou. Ó, a gente pode ver aqui que aqui tava muito longe. Pô, 57k, 56k tal, é longe. Tá muito, é difícil chegar aqui, entendeu? A gente pode ver aqui em abril não, em janeiro, era quase impensável. Mas aqui, ó, já quase tocou. Ficou bem perto, inclusive. Se eu der um zoom maior, aqui, ó, faltou 4k. Aqui caiu abaixo, né? A média estava em 61, chegou a 59 em alguns momentos. Ele repetiu, inclusive. Agora se recuperou, claro, porque o RSI caiu muito, certo? O RSI ele caiu demais. Ele veio para cá, depois ele teve essa recuperação aqui bem forte. É que não carregou o RSI de 4 horas, mas vocês podem, tipo, se você for ver, o RSI de 4 horas vai estar mais ou menos aqui nessa faixa já bem para cima, o que indica que possivelmente ele tem uma correção aqui para os seus 62, não, 62 acho que não, mas uns 63, 64, quiçá uns 62k, certo? Mas assim, correção de curto prazo, nada
muito duradouro, ok? Quando a gente fala do RSI de 4 horas, de um dia, é pensando em curto prazo, um horizonte pequeno. Digamos para quem vai fazer trade, não é algo que eu gosto, não é algo que eu recomendo, acho que não faz sentido fazer trade, eu acho, assim, para a maioria das pessoas eu acho que não faz sentido, acho que é até burrice. E quando a gente pega aqui, por exemplo, o supply do Bitcoin em lucro, né, a gente consegue ver historicamente que ele tem um padrão, assim, quando ele bate aqui seus 19 milhões, 20 milhões de supply em lucro, ele, depois de um tempo, ele tende a se, né, ele tende a ter uma recuperação, né, para baixo, no caso. A gente pode ver aqui, ó, que teve o seu primeiro, que bateu uma vez, bateu duas, bateu aqui de novo, bateu mais umas duas vezes, e aqui bateu mais uma, que foi, né, o topo duplo, certo? Então a gente pode ver aqui uma, duas, três e quatro, né? A gente consegue ver claramente isso. Mesma coisa aqui, ó, uma, duas, três e quatro, e caiu. Aqui teve algo parecido. Teve uma aqui, ó, mais ou menos. Teve outra mais ou menos pra cá, ó. Teve a sua segunda, teve a terceira aqui e teve a quarta aqui e aí o mercado caiu. Teve algo aqui, era 2013, como eu disse, não no começo do vídeo, mas um pouco mais atrás. 2013, 14, até 2015 mais ou menos, não dá pra levar muito em consideração porque o Bitcoin estava no seu início. Então a gente pode ver aqui, ó, 2013, teve uma, quer dizer, teve uma aqui, teve a segunda aqui, e teve a terceira aqui, e teve a sua quarta aqui, que, ok, já estava abaixo do seu all-time highs, né, do seu antigo all-time high, só que teve mais uma grande liquidação aqui, não é liquidação, né, mas teve uma grande quantidade de bitcoins em lucro, que foi vendida e o mercado já começou a cair bastante, certo? Aqui não dá para considerar porque 2011, mercado no começo e tal, não tem muito o que considerar. Quando a gente pega, por exemplo, aqui o ciclo de baixa, né, não o ciclo de baixa, mas quando o Bitcoin está em prejuízo, a gente pode ver que ele tem, né, nunca quando a gente tem a primeira vez é geralmente de fato o fundo do mercado. A gente pode ver aqui que teve uma, teve duas, teve três. Aqui a gente teve uma, teve aqui a sua segunda, que ok, já foi fundo. Aí teve mais uma aqui, só que era o ciclo de 2019, que foi um ciclo meio atípico. A gente teve uma aqui, teve uma segunda aqui e teve uma terceira aqui, que foi a quebra da FTX. Aqui a gente teve a sua primeira, né, quando o Bitcoin caiu lá para os seus 61, 60k mais ou menos. Agora a sua segunda, quando chegou aqui no 59. E é possível que ele tenha uma terceira. É garantido? Não, não é. Não é garantido, certo? Teve ciclos aqui, a gente teve uma mais ou menos aqui, depois teve outra e teve uma terceira aqui, que dá para considerar como, de certa forma, como se fosse duas, né? Duas ou três, depende da sua interpretação. Mas aqui, ó, a gente teve uma liquidação, teve uma aqui a gente teve a sua primeira liquidação, teve uma segunda liquidação aqui e teve uma terceira liquidação aqui, né? Não liquidação, mas de bitcoins em prejuízo. É claro que se a gente for pegar aqui, ok, aqui de fato, ok, foi o fundo, mas teve outras grandes liquidações que podem vir a acontecer. Não liquidações, né? Mas de bitcoins estarem em prejuízo. Não necessariamente uma liquidação. Mas aqui, ó, teve aqui uma, tal, outra, e aqui, digamos que outra. Então é possível que a gente sim venha a ter uma terceira, como eu disse, porque tem aqui a média que eu saí, né? Mas tinha o Relative Price dos Long Term Holders, tem o Relative Price do Bitcoin, que agora está em queda, mas que possivelmente vai vir buscar o seu topo aqui, que foi o 56k. Tem a média de 200 semanas que está subindo, que ele pode vir buscar aqui de novo, certo? Inclusive, vamos aumentar aqui o prazo. A gente consegue ver que, ó, ele buscou aqui e tal, subiu, recuperou acima dela no ciclo de 22, caiu para baixo, isso antes da quebra da FTX, tá? Teve uma outra recuperação aqui, que voltou aqui para os 22k, quase passou a média de 200, caiu de novo e ficou lateral. E aí aqui, né, teve a quebra da FTX que, digamos que não era esperado pelo mercado. Aqui também, ó, caiu, subiu, tal, voltou, bateu aqui pertinho e tal e caiu aqui de novo para baixo. Aqui mesma coisa, bateu a média e voltou aqui para a média de novo. Aqui era 2020 e tal, Covid, não tem muito o que considerar. E aqui começo do Bitcoin, né, 2011. Mas que a gente pode ver que bateu e bateu de novo aqui. Mas assim, isso aqui, 2011 e tal, é meio que irrelevante. A partir daqui, 2015, 14, que dá para começar a contar uma coisa ou outra, né, considerar. Dentro do ciclo, né, dos padrões do ciclo. Certo? E aqui a gente pode ver aqui, ele se recuperou, chegou bem perto, caiu de novo, subiu aqui, chegou bem pertinho, a 24k e tal, caiu mais uma vez. E é possível, e ó, aí ele subiu de novo, caiu aqui pra média, subiu mais uma vez, bateu aqui a média, caiu abaixo dela de novo, inclusive. Então, assim, é possível que o Bitcoin caia de novo abaixo dela? Bem possível, é até provável, inclusive, se ele for repetir os padrões que, se a gente for ver, comparar não só esse indicador, mas vários outros indicadores de repetição de ciclo, a gente vê que o Bitcoin ele é muito cíclico, ele repete muito o seu ciclo.
É possível sim, até provável que ele volte pro seu 62K, 60K e tal. Bem provável, eu acho que é totalmente plausível. E eu acho que um dos motivos para isso seria o Irã falar que, ó, não vai ter acordo, né? Vou dar para trás, tal, não quero, não concordo com os termos. É possível, ok? E aí vai ter que esperar, isso aí só o tempo vai dizer se de fato vai acontecer ou não. Ou talvez a gente tenha uma piora da inflação além do esperado, tal. Só que, assim, se o petróleo começar a cair, né? Se o Irã aceitar o acordo e o petróleo começar a cair por 2, 3, 4 meses seguidos, de fato, por mais que a inflação suba, o mercado já vai entender, opa, ok, a inflação vai subir, talvez acima do esperado, mas, cara, a gente já sabe que foi topo, né? Que ali foi um topo local e que não vai mais subir, entendeu? Porque o petróleo começou a cair, né? E o que causou o aumento da inflação foi o petróleo. Queria que carregasse o RSI de 4 horas aqui do Bitcoin, mas acho que não vai carregar. Mas aqui, ó, a gente pode ver o RSI de 4 horas do petróleo, a gente pode ver que ele caiu bastante, ó, ele tá aqui sobrevendido, então é bem provável que ele tenha uma recuperação aqui para os seus 85, talvez $88, certo? É até, é até bem provável que ele tenha, porque ele geralmente não fica aqui abaixo, nos seus 26, certo? E isso é normal, ok? Variações assim de 4 horas, um dia, no caso do RSI, tá? Variação do RSI de 4 horas, de um dia, isso aí é normal, faz parte, é normal. O que a gente tem que olhar mais é pro RSI de uma semana e pro de um mês. Só que, claro, para você conseguir fazer uma análise assim, tem que esperar mais tempo porque é um negócio mais demorado. Ele demora para se mexer, para a gente perceber uma tendência. Mas que dá para perceber, dá. Só que tem que ficar olhando com frequência e por mais tempo. Bom, mas enfim, acho que esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Muito obrigado pela sua atenção. E é isso.